Como superar o medo de não conseguir consertar placas? Esse é o tema que nós vamos falar hoje. É sobre isso que eu vou trazer esse assunto com você hoje. Então, como superar esse medo? Como assim o medo de não conseguir consertar placas, Ramon? Primeiro, passa por um medo de não saber consertar. Ah, não vou conseguir consertar. Não acredita em si próprio que vai conseguir reparar a placa, que vai conseguir consertar. E aí, se mascara de um medo da incapacidade, né? A incapacidade gera esse medo. A crença da incapacidade, acreditar que eu não consigo. Porque eu nunca fiz, né? Se eu nunca fiz, a crença é eu não consigo. Ou acho que é muito difícil. Ou também tenho medo de se queimar no mercado. Tem muita gente que tem esse medo, né? Um medo quase que ilusório, cara. O medo de se queimar no mercado. Ah, eu vou entrar no mercado e eu vou me queimar no mercado. Então tem muito esse receio, né? Ah, não me divulguei ainda porque eu tô com medo de me queimar no mercado. É, porque você vai se divulgar e vai bombar, vai aparecer 1 milhão de clientes só você, do dia para noite. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui essa crença que você tem em você mesmo que você não consegue. Que você acha que não é possível. Beleza? Existem também outros medos, né? Existem também outros medos. Que são medo de levar choque. A gente tem medo de levar choque. E o medo de levar choque, ele é falta de conhecimento. Porque se você sabe que aquele ponto que você vai encostar não vai dar choque, você não vai ter medo de levar choque naquele ponto. Você sabe que não dá choque naquele ponto. Você sabe que aquele ponto ali não vai te dar choque. Então opa, medo por quê? Esse aqui eu sei que eu não vou levar choque. Então, o choque é o medo falta de conhecimento. Um medo que te pode impedir de conseguir. Eu já vi gente com muito medo de levar choque. Por algum trauma, por alguma coisa que passou, e aí te trava, né? Tá embutido no medo de conseguir não consertar placas. É o que mascara. A consequência é não conseguir consertar placas que tem um medo de levar choque. Segundo medo é não conseguir clientes. Eu entendo, tu nunca precisou ir atrás de cliente. Muitas das vezes, tu nunca precisou ir atrás de cliente. Então, tu tem esse medo de não saber conseguir. E aí que tá um dos grandes diferenciais do climatrônico. Porque como eu vivo da manutenção, eu jogo o jogo de atrás de clientes, de procurar clientes, de saber fidelizar clientes, captar novos clientes, saber tratar com os clientes, qual é o melhor cliente, qual é o pior cliente, porque eu testo na minha empresa. Então, o jogo que eu jogo ajuda a melhorar o aprendizado dos meus alunos. É isso que diferencia muito o climatrônico. A gente sabe como conseguir clientes. Esse teu medo de não conseguir clientes, você nunca precisou ir atrás de clientes para sobreviver. Né? A maioria de vocês é CLT, recebe o salário, não se preocupa com o cliente, executa tua função. Executa tua função. E é isso. E aí tu não tem nem noção qual é a estratégia, como é que faz, o que é que eu tenho que fazer, como eu tenho que me importar, o que eu tenho que falar, com quem eu tenho que falar, onde eu tenho que estar, para conseguir captar clientes. Uma coisa que vai te travando muito. O medo de não conseguir clientes. Inclusive, esse medo faz o cara que deixou de ser CLT voltar a ser CLT. E eu não sou crítico de CLT, não, tá? É uma jornada muito comum no nosso setor. O cara trabalha para alguém, depois ele vai e monta para ele, né? E vai trabalhar por conta própria. E às vezes volta a trabalhar para alguém. Por quê? Porque não sabe captar clientes. É o medo dele não conseguir clientes atraiu falta de cliente para ele e ele não conseguiu desenrolar. Né? Então, eu tenho vários exemplos que tinham medo de não conseguir, não dar conta. Muito porque tinha muito trabalho ou uma crença de que não conseguiria aprender. E hoje em dia trabalha com reparo de placas. Né? Reparou já dezenas de placas. O achar que não vai conseguir, primeiro, você nunca fez. Né? E sim, você mesmo saindo do zero, você vai aprender como sair do zero e segue uma jornada de aprendizado. Aprende o primeiro passo, depois o segundo passo, depois o terceiro passo. Você vai evoluindo. Tá? Obviamente, tem que ter um tempo de dedicação. Se você se dedica mais, vai mais rápido. Se dedica menos, vai mais lento. O que não pode é desistir, parar. Se parar, vai dar ruim. Então, olha, e por que eu deveria cogitar esse mercado? Vamos falar de mundo. O mundo hoje, as tecnologias, elas estão indo para software e hardware. O que é o software? A parte de programação, inteligência artificial, você vê um monte de assunto sobre isso ultimamente, né? E hardware. Para rodar uma inteligência artificial, tem que se criar uma placa de vídeo, tem que se criar um data center. Tudo isso é o quê? Placa eletrônica. Então, se você aprende sobre placa eletrônica, mas na climatização, é porque é um mercado que está super volumoso, está em extrema ascensão e pouco profissional. Então, é maravilhoso. Mas vamos supor que daqui a 10 anos sature esse mercado. Você tenha conhecimento, eu fico muito tranquilo em relação a isso. Eu não sou apegado a mercado, eu jogo o jogo do mercado. Se daqui a 10 anos eu ver que o mercado não tem mais futuro, o mercado de reparo de placa de ar-condicionado, vai ter outro mercado, vai ter futuro de reparo de placa. Porque o que eu sei é que toda inovação tem reparo de placa. É o carro mais top do mundo, Tesla.
só é placa eletrônica. Pega os robôs que estão sendo criados aí, só é placa eletrônica. Então, tudo tem placa eletrônica. Toda automação de sistema sempre tem placa eletrônica. Então, meu irmão, aprender sobre reparar placas eletrônicas é um conhecimento que vai te fazer ganhar dinheiro pro resto da tua vida. E é muito confortante isso. E sim, você pode sair do zero. Todo mundo que é bom hoje saiu do zero em algum momento. Lembra disso. E não necessariamente foi quando o cara era criança, que ele tinha um dom. Não, eu comecei com 22 anos de idade. Tem aluno meu que começa com 60, com 40. O importante é começar e não desistir. Eu também não consegui reparar a placa. Deixa eu te dizer uma coisa sobre medo de não conseguir reparar a placa. O nosso serviço ele é muito bom em relação a isso. Por quê? Pensa comigo. Tu recebe o equipamento parado. Eu recebi esse controle, o cliente me diz, ele não está funcionando. No máximo que pode acontecer, a pior situação, presta atenção nisso aqui, que quebra teu medo, para ver como teu medo de não conseguir, ele é um medo ilusório. Não conseguir consertar, é ilusório. Por quê, ó? E o medo de passar vergonha com o cliente não conseguir, de se queimar no mercado, tudo é ilusão da cabeça do cara. Por quê, ó? Eu recebo uma placa dessa, um controle desse com defeito. O cliente diz, está com defeito. O máximo que pode acontecer, qual é o pior cenário? O pior cenário é eu pegar esse controle, abrir, fuçar e não conseguir. Eu devolvo para o cliente e não cobro nada. Aqui, cliente, ó, infelizmente, cara, não consegui resolver. Ou não teve reparo. Ou isso ou aquilo. Hoje mesmo eu peguei uma placa que não teve reparo. O micro entrou em curto, eu não tenho aquele micro para regravar, nem para trocar, não teve reparo. Mas tudo bem, é o jogo. Eu dei o diagnóstico, não tem reparo, minha equipe vai vender uma placa nova para o cliente. Eu nunca deixo o cliente sem solução. Mas eu ofereço a solução que eu posso entregar para ele naquele momento. Naquele momento, se eu tivesse um micro virgem para regravar e soubesse regravar aquele micro, eu regravaria e venderia o serviço para ele. Como eu não tenho, eu vou vender uma placa nova para ele. Eu não posso deixar meu cliente sem solução. Então, ó, no máximo, mas na pior das hipóteses, eu chego pro cara e, cara, tua placa não tem reparo. Felizmente. Aqui. Cobrei nada. Não cobro nada. E aí? Tô aí. E na melhor das hipóteses, tu repara e ganha teu dinheiro. Olha que maravilha. Entendeu? Então, não tem ali... Você vai se colocar no mercado. Se aparecer um equipamento diferente, você estiver disposto a estudar e aprender sobre aquele equipamento, você pode pegar. Quando eu comecei, eu pegava vários equipamentos. Quando eu resolvi nichar, é o que eu oriento meus alunos, niche, escolha um nicho para atuar e surfe nesse nicho. Por quê? Quem é bom em tudo não é bom em nada. Quando você escolhe um nicho, você se destaca e você ganha muito mais no volume. Essa é a experiência que eu tenho no mercado. Identificar problemas em todos os tipos de máquinas e marcas. Esse pensamento passa por uma crença anterior que acha que reparar a placa é memorizar defeitos. Eu sou bom em reparo de placa porque eu tenho memória maior do que a tua. Eu memorizei mais defeitos do que tu. E manutenção eletrônica não é isso. O jogo é construir uma base sólida de conhecimento para que eu consiga analisar qualquer placa eletrônica, mesmo que eu nunca tenha visto a placa antes. Como é que isso é possível, Awanda? Se eu nunca vi a placa, como é que eu vou reparar a placa? Porque a eletrônica é uma só. Um transistor e uma placa de ar-condicionado é um transistor e uma placa de inversor solar, inversor de frequência da indústria, soft starter, de CLP, do micro-ondas, do ANTV, do celular, é um transistor em todo canto. Se eu sei o que é um transistor, sei como ele funciona, eu consigo analisar os detalhes desse componente, identificar defeitos nele, saber como testar, não importa em que placa que ele esteja, eu vou conseguir analisar. Faz sentido? Então, eu não me preocupo em memorizar código de erro, em memorizar defeito. Alguns você aprende por repetição. Mas eu não me preocupo em memorizar defeito. Eu prefiro gravar um vídeo e esquecer na minha cabeça. Tá lá salvo no vídeo. Por quê? Eu entendi que manutenção eletrônica não é memorizar tudo. Eu achei também que era no começo. Quanto mais coisas eu memorizar, mais foda você. E não é, cara. Vai pensando, vai treinando teu cérebro para pensar possibilidades. Só não reparar a placa quem desiste. Mas confie também em você, tá? Porque, de novo, quem é que te faz desistir? Não sou eu. Não é minha equipe. Não é minhas aulas. Não é os meus colegas de turma. É você. É a sua vida. É as condições da sua vida. Se você se comprometer em não desistir, vai dar certo. Tem uma barreira de estudo? Tem. Se eu disser para você, eu não gosto de mentir para vocês aqui. Poderia dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Eu venderia muito mais treinamentos se eu dissesse que é a coisa mais fácil do mundo. Só que não é, né? Não é. Não é a coisa mais simples do mundo, não é trivial, não é coisa que você bate o olho e entende de cara. Vai exigir um pensamento, vai exigir um olhar crítico. O bom é que isso filtra a maioria. E eu falo aqui não é para a maioria, eu falo para a minoria. A minoria que quer aprender manutenção. A minoria que quer se destacar no mercado. Eu sou super de boa em falar para a minoria, sem problema nenhum. Mas eu tenho que simplificar ao máximo a linguagem para que mais pessoas consigam ver essa oportunidade.
Por que, Lauro, tu faz isso? Porque a gente tem que construir um mercado, que o mercado cresce para todos, entendeu? O mercado é muito maior hoje do que quando eu comecei lá em 2017. E muito por conta dos climatrônicos que estão no mercado fazendo esse mercado acontecer. Quanto mais fluido é para o cliente ter um ar-condicionado funcionando, menos ele tem objeções de comprar o ar-condicionado. E quanto mais ar-condicionados tem no mercado, melhor para a gente. Então a gente é um facilitador do cliente ter um ar-condicionado. Se deu problema, a gente vai lá e resolve. Chama o climatrônico vai lá e resolve. Coisa rápida, coisa fluida. Certo? O principal fator que contribui para esse medo, todos esses medos que a gente citou aqui, é a falta de conhecimento. Por quê? Vocês aqui não reparam placas ainda porque vocês não têm o conhecimento de reparo de placas. Vocês ainda aqui não ganham 10 mil reais por mês com reparo de placas, porque você não tem o conhecimento de como ganhar 10 mil reais por mês com reparo de placa. Entendeu? Então, tudo nessa vida é falta de conhecimento. Por isso que nunca é caro demais o conhecimento. O conhecimento caro é aquele que você não aplica e não tem transformação sobre ele. Aí você fica travado, vira obesidade mental. Então, você tem que buscar conhecimento assertivo e aplicar para ter um resultado diferente. Para ter um resultado que vai te trazer o resultado que você busca, seja um resultado financeiro, seja um resultado de saúde melhor, ou de bem-estar, né? Todos esses medos, eles são combatidos, são corrigidos, são resolvidos com conhecimento. O que eu estou dizendo aqui, ó, 100% das pessoas que reparam placas hoje começaram do zero. Aí tu pensa, aí, eu não sei nada de eletrônica, será que eu consigo começar do zero? Se eu não sei nada, será que eu consigo começar do zero? O Laone está me dizendo que todo mundo que repara a placa hoje começou do zero. Então eu consigo. Aí o Joãozinho pode pensar, o Joãozinho, né? O Charlie Brown. O cara que é do contra. É muito fácil falar. É fácil reclamar e se vitimizar também. Entendeu? Eu tô falando aqui, e lembrem-se, quem não me conhece aqui, a minha jornada, eu comecei na sala da minha mãe. Então o que eu falo aqui é somente o que eu vivi ou vivo. E é mais fácil ainda reclamar e se vitimizar e dizer que a culpa é de alguma coisa, do mercado, do governo, do país. Para uns, inverte é problema, para outros, inverte é oportunidade. Como é que você vai enxergar? Que lado você vai estar? São escolhas, né? São escolhas. Andar com quem se vitimiza, reclama, tudo é muito difícil, a vida é muito complicada, e é porque o mundo é assim. Hoje, ando com gente que, ei, eu faço acontecer. E se amanhã mudar, não for placa de ar-condicionado, a gente pivota. Muda, vai para outra área, sem problema nenhum. Ela está dizendo que o mercado de climatização vai acabar? Não tão cedo. Eu tenho uma visão gigantesca do mercado de climatização. Eu não estou parando de crescer, não. Eu nem estou parando de me mexer. A minha empresa de manutenção eletrônica. Mas eu gosto sempre de pensar na pior possibilidade. Até porque eu tenho responsabilidade sobre meus sócios, meus colaboradores, minha equipe todinha. São famílias que vivem da empresa que roda lá aqui em Fortaleza. Da minha visão de mercado, da minha empresa. Então eu me preocupo sim. Tanto é que eu vejo um mercado extremamente promissor de climatização, que só cresce. Mas, qual é o pior cenário? O pior cenário é esse mercado não dar certo. O pior cenário não é eletrônica não dar certo. Acabei de dizer que as principais inovações do mundo têm eletrônica envolvida. Tudo, qualquer área que você pensar, área médica, área bélica, área computacional, área de climatização, qualquer área que você pensar, as tecnologias de ponta têm eletrônica. Logo, não vai ficar obsoleto eletrônico. O meu conhecimento eletrônico de manutenção, amanhã se der problema, eu posso começar a reparar notebook, celular e sei lá o que, entendeu? Então, é um conhecimento que nos dá muito conforto nesse sentido. Passar fome nenhum climatônico passa. Pelo contrário, ganha muito bem. Pelo contrário, ganha muito bem. Então é muito confortante você ter um conhecimento do qual, pelo menos na minha cabeça no qual eu sei que eu vou ter sempre como prover para minha família. Porque o que eu sei, ninguém tira, só se eu perder a memória e esquecer tudo. Então ninguém tira o meu conhecimento. Logo, eu não passo fome, nem minha esposa passa fome, nem minha família passa fome. Entendeu? Só se eu quiser parar de trabalhar. Se eu tiver preguiça de trabalhar. Se tiver vontade de trabalhar, você tá na bancada, com multímetro eu faço dinheiro. O climatônico com multímetro faz dinheiro. Agora nem todo mundo tem o conhecimento que a gente tem. E quando o cara tem, o cara pega uma ferramentinha do multímetro e transforma em grana. Reparando equipamentos, trazendo soluções para os clientes. Então eu tenho exemplos, centenas de exemplos de caras que, assim como vocês, fizeram acontecer. Saíram do zero e fizeram acontecer. Cidade grande, cidade pequena, novo, velho, adolescente, adulto, homem, mulher, todo tipo de exemplo que tem, tá? Agora, se você não fizer nada, nada acontece. Mas como eu vou pegar a placa sem medo, se eu realmente não sei nada? Busque o conhecimento. E aí, conhecimento na nossa geração, ele está extremamente abundante no mercado. Ontem mesmo eu fiz uma aula de 1h30 sobre ar-condicionado. Então estude. Conhecimento liberta. Ah, Lawanda, eu nunca gostei de estudar. Ei, meu irmão, não tô falando de estudar história, geografia, literatura, não, essas coisas não. Isso é chato pra caramba.
Vou estudar matemática, que tu não gosta. Tô falando de estudar uma coisa que tu aprende e ganha dinheiro, aprende e ganha dinheiro. É simplesmente aprendi isso aqui um pouquinho a mais, ganhei dinheiro. Porque hoje mesmo, de manhã, a gente estava com o Fujitsu lá, o Alexandre estava analisando, e pá, encontrou um defeito. Aprendeu uma coisa nova, corrigiu a placa, ganha dinheiro. Então, é um estudo extremamente eficiente, onde tu tá com um problema na tua frente, tu quer resolver. Nós somos resolvedores de problemas, cara. Nossa cabeça tem nada para isso. Biologicamente falando, inclusive. Então, tu pega um problema para tu resolver, tu resolve ele e bota dinheiro no teu bolso. E tu entende, caraca, se eu soubesse isso aqui, eu conseguiria ganhar dinheiro. Então, vou estudar isso aqui mais, vou estudar mais isso aqui, vou aprender isso aqui, vou aprender isso aqui. Aí tu vai aprendendo. Tem uma rede de apoio, um lugar para pedir socorro. Às vezes você precisa desistir, todo mundo cansa em algum momento. Tá? E o que é que te faz continuar? É o teu porquê, por que tu faz aquilo ali, e ter uma rede de apoio. Tem gente que entende sua dificuldade, que já passou por ela e que está disposto a superar e te ajudar a superar ela. Como teve aluno meu, o cara aprendendo muito, começando a reparar placas e tal. E aí esse cara vai mandando mensagem no texto no grupo, que estava pensando em sair do mercado, vou desistir. Como assim, meu? Esse cara já reparou um monte de placa. Tava tirando seus R$ 2.000 por mês como renda extra. Pensando em desistir. E aí, mandou mensagem lá no grupo. Pô, galera, tá foda, o cliente não quer pagar o preço que eu cobro. Na verdade, ele estava chateado com clientes ruins. Todos nós temos clientes ruins. Faz parte do jogo. E chateia muitas das vezes. Só não pode levar pro coração, né? Ele levou pro coração. E aí, ó, o grupo encheu ele de conteúdo, de incentivo. Tu é doido, né, macho? Vai reparar, porque eu mandei um áudio pra ele e tal. A gente conversou no grupo, eu e outros colegas. Desiste não, vai pra cima. Isso é só besteira. Descansa hoje, para hoje e amanhã tu volta normal. É só um dia cansativo. Relaxa, teme que esse cliente vai pro próximo. O jogo é esse. Não deixa te abalar, não. Tu bota a pessoa pra atender teu cliente e tu fica só nas placas. Ele recebeu uma dose de ânimo, não desistiu, e depois ele mandou um relato. Galera, agradecer aqui que naquele período eu tava querendo desistir. Meses depois, né? Vocês me deram uma força aqui, eu continuei. E hoje eu tô batendo meu primeiro mês, fazendo R$ 5.000 como renda extra. R$ 5.000 com reparo de placa como renda extra. Pedi demissão no meu trabalho, meu patrão não quis me demitir. E se eu continuasse fazendo meu serviço extra. Mas agradeço demais. Só cheguei nesse patamar porque vocês não deixaram de existir lá atrás. Só não ganha dinheiro nesse mercado quem desiste, certo? Então, ter uma rede de apoio é extremamente importante. Um lugar para tu pedir socorro, pedir dúvida, tirar ajudas. Quando tiver com a cabeça baixa, tu vai pensar em desistir, a galera vai te ajudar, certo? Então, teu ambiente te ajuda a perder esse medo. Pegue placas e sucata para treinar. Você começa a perder o medo da placa quando você começa a mexer, botar a mão na massa. Pegue sucatas, seja de qualquer placa eletrônica. Um controle remoto tem quebrado na tua casa, pode abrir e ver a placa. Uma TV queimada, pode abrir e ver a placa. Um ar-condicionado pode abrir e ver a placa. Queimado, né, com defeito, para tu mexer, para tu quebrar, para tu soldar, dessoldar, perder o medo, conhecer, botar na mão, ter o tato e absorver esse conhecimento através de tato, de treinar. Então, ter sucatas para treinar, às vezes tem um medo de mexer com micro. Tem um que tem medo de mexer com micro. Tem medo de queimar o micro. Pega uma sucata, tira micro, bota micro, tira micro, bota micro, tira micro, bota micro. Perdendo mais ou menos, vai se familiarizando com aquele equipamento, tá? Beleza? E tamo junto. Valeu, fui. Um abraço.